Hoje, gente, então vamos iniciar. Quer dizer, hoje a gente começa e a gente já dá tchau, né? Estatística é só esse encontro que nós teremos. Na nossa prova, sempre tem 4 questões. Em relação ao último programa, teve alteração. Não sei se vocês fizeram a comparação. Mas o que aconteceu de diferente? Primeiro, eles tiraram uma parte que eles cobravam sempre, aquela parte de variação percentual, né? Qual que teve a maior variação, menor variação, isso eles tiraram aquela conta de porcentagem e eles acrescentaram um novo conjunto de medidas. Eles acrescentaram amplitude, variância e desvio padrão. Então, nós seremos testados aí nessa banca em relação a essas medidas. As outras permaneceram, média, moda e mediano permaneceram. E eles sempre cobram essas medidas. E agora, eles introduziram no nosso programa as medidas de dispersão, né? Essas 3 amplitudes, o padrão e variância. Nós vamos passar por elas, com certeza. Eu estou deixando aqui os meus contatos. Meu nome é Cleison, eu sou professor de estatística aqui do curso, do aula já tem bastante tempo, né? Acho que tem 20, vai se fazer 23 anos agora, né? Então já tem bastante tempo que eu ajudo na preparação da turma e sempre nessa disciplina. Meus contatos, fiquem extremamente à vontade para me contatar. Qualquer canal, tá? Nas próximas 2 semanas eu saio de férias, mas pode me mandar. De preferência, pessoal, eu estou com dúvida no exercício 1. Manda uma foto dele para mim ou escreve, aí fica mais fácil de responder. Vocês ficam à vontade, tá? Para me contatar, estou sempre à disposição. Então, vamos ao que interessa. Começar por onde, né? Essa é a grande dúvida em curso de exercício. Nessa listinha que eu preparei, primeiro a nossa banca é uma banca simples, em nenhum momento ela nunca bagunçou. Se a gente pega desde 2016, quando começou a ter estatística até hoje, ela nunca bagunçou em prova. Vai continuar a ser sempre assim. Eu, particularmente, conheço bastante a banca, tanto é que na prova de 2017 eles usaram um exercício de um livro que eu fui coautor. Então, minha questão está lá, né? Eu tinha que ter pago alguma coisa, né? Mas, enfim, conheço muito bem essa banca, conheço bem mesmo. São questões simples, a gente só precisa conhecer a fórmula, é aquilo. Pega a fórmula e faz. De momento eles contam história igual a Carlos Chagas, ela é sempre direta, né? É uma banca bem fácil para trabalhar. E às vezes aqui assusta, né? Mas não no nosso caso. Deixa assustar lá na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, igual assustou bastante, né? Não é o nosso caso. Então o que nós vamos fazer? Eu vou começar no número 1? Não. Eu selecionei acho que 25 exercícios. É impossível fazer os 25, mas os mais importantes, ou seja, o suficiente para vocês revisarem, fazer a prova, vocês terão. Então eu vou começar em relação ao programa lá no final. Ou seja, eu já vou emendar uma medida de dispersão com vocês. Então olha só, eu fiz aqui uma colinha, claro que eu vou julgar aqui no quadro. Eu vou começar com vocês, vocês tiveram acesso a esse material, a questão 18. Já vou começar por ela. Numa prova, gente, de estatística, olha só, ela mesma. Numa prova de estatística, a gente tem que ficar sempre atento a quê? Ao tipo de conjunto que o examinador vai me apresentar. Numa prova, nós temos 3 tipos de conjunto. O primeiro é esse aqui, ó, da questão 18 que a gente vai fazer agora. É importante a gente passar por isso, porque quem não conhece, a primeira vez que eu vou fazer uma prova de estatística, é importante diferenciar. Primeiro, tipo de conjunto em prova é esse daqui, em que você tem os valores lá na sua frente. Qual que é o segundo conjunto que pode aparecer numa prova? É esse aqui, ó, é a próxima questão, ó, é a 19. A nossa banca adora esse tipo de conjunto, esse tipo de organização de conjunto, esse daqui, ó. Percebam como ele é diferente do 18, né? Raramente na nossa prova esse conjunto apareceu o 18. Mas, pessoal, você está mostrando agora, por que pode aparecer? Porque agora eles colocaram a medida de dispersão. E medida de dispersão dá um pouquinho de trabalho para fazer. Então os caras não podem colocar a gente fazer muita conta, não, senão a gente só acaba a prova ano que vem, né? O cara tem que saber medir isso muito bem e a gente espera que eles saibam. Então é importante diferenciar esse conjunto da questão 19, nós vamos passar por isso, e um outro tipo de conjunto que nós temos é esse daqui, ó, deixa eu aqui, ó.
Um outro tipo de conjunto é esse, ó. Nós vamos passar por essa questão. Esse, da questão 15. Nós vamos fazer essas questões em que a gente tem os intervalos. Esses são os 3 tipos de conjunto. Isso aqui também já caiu na nossa prova. Mas vamos ao que interessa. 18. Primeiro tipo de conjunto. Olha o que ele fala para a gente. Nos últimos 8 meses, as vendas de uma loja estão representadas pelos números na tabela a seguir. Então, ele está apresentando para a gente um conjuntinho. Quantos números? 8. Estamos juntos? 8 números? 8 números. O tamanho do conjunto é 8. O tamanho do conjunto é importantíssimo. As medidas mais importantes do programa dependem do tamanho do conjunto. Essa semana eu até recebi uma dúvida de uma aluna. Professor, mas como é que é o tamanho do conjunto? É contar mesmo? É contar mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 números. Aí ele fala, variância populacional. Variância é o último, o conjuntinho que eles colocaram lá para o nosso programa, para essa prova. Então, quando a gente, só uma observação rápido, quando a gente trabalha com dispersão, medidas de dispersão, lá no programa eles colocaram amplitude, variância e desvio padrão. Aqui a gente já mata a variância. Então, uma coisa que é importante na dispersão é isso aqui, ó. Ele quer da amostra ou da população? O exercício ele tem que falar, ninguém descobre. Está vendo que ele fala variância populacional? Toda vez que a gente fala em população, a gente trabalha com N. Com a amostra é N menos 1. N é sempre o tamanho do conjunto. Não bagunça isso, tá? Então, se ele fala quando eu falo dispersão, eu estou falando de variância e desvio padrão. Essas duas medidas. Então, sempre ele fala na prova, calcula a variância da população, calcula a variância da amostra, diz o padrão da amostra, diz o padrão da população. Fiquem atentos com a divisão. Ou é N ou é N menos 1. Não bagunça isso aqui, tá? Isso é importantíssimo. Nós não vamos entrar nos detalhes, porque disso, besteira. Mas só grava, população é N, amostra é N menos 1. Nesse exercício, ele quer a variância populacional. Perceberam ele falando? Ou seja, se ele quer populacional, nós vamos dividir por quanto? Por N. E o que é medida de dispersão? Distância dos valores do conjunto com base na média. Então, gente, podem preparar para fazer conta. E a nossa banca, ela adora colocar a gente fazer conta. Olha a última prova. Todas as provas tiveram estatística. Dá bastante conta. E às vezes eles não economizam, não. Coloca a gente fazer conta mesmo, né? Não que a questão ficou difícil, ela ficou trabalhosa. Deu trabalho, porque deu muita conta lá na hora, né? Porque a estatística já acabou, né? Então vamos à variância. Falou dispersão, a palavra mágica é distância. Distância dos valores do conjunto com base na média, sempre com base na média. Então, se cair uma questão de dispersão na prova, qual que é a primeira medida que a gente calcula? A gente calcula a média. Pode preparar a média lá na hora. Por isso que esse conjunto ele é bacana, né? Porque ele sempre depende da média. Pediu dispersão, eu preciso da média. Sempre, professor? Sempre. Então, vamos à média. O que é a média? Nós vamos somar todo mundo e dividir por N. Então, vamos lá? Começa a somar. Está bem parecido com a prova, né? O que nós teremos ali? 21, é isso mesmo? 21. Vai me ajudando. 34, 45, 54, 64. Opa, 64 com esse... Tá certo o que eu estou fazendo aqui? 46 com 7. 46, 50 e... Não, vamos de novo. 21, 34, 45, é isso mesmo? 54, 46, 56, 63. Estamos fazendo conta errada aqui? Acho que nós estamos fazendo.
Peraí, vamos com calma. 21, 30 aí? 34, é isso mesmo? 26, 34. 34, 40 aí? 6, 50 aí? 55, 65, 65, 7, 72, com 16? 88. Opa, show. Então, qual que é a soma? 88 dividido. Qual que é o N? 8. A média, então, foi 11. Estamos juntos nessa média? Soma todo mundo e divide pelo tamanho do conjunto, que é 8. Olha só, ficou legal a conta aqui, não ficou? Ficou bem bacana a conta. Na hora que o examinador faz a prova com dispersão, ele tem que pensar nisso aqui, ó. Porque dependendo da conta que der aqui, só ano que vem que nós vamos terminar isso aqui. Por isso que a gente parou de falar mal do cara. A gente não fala, a gente só elogia agora o cara, né? Porque na dispersão a gente fica na mão dele, né? Vocês vão entender por quê. Calculei a média. Então nós já podemos calcular as distâncias. E quais são os valores do meu conjunto? Então vamos lá. 13, 8, eu vou ficar só sem espaço aqui, mas tudo bem. 13, 8, 13 de novo, né? 12, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular para cá. 9, 10, 7, 16. O que eu faço agora? Pega cada valor do conjunto e subtrai de quem? Da média. Isso é a distância. Isso é dispersão. Pessoa, você está calculando variância e o desvio padrão. É a mesma coisa. Variância e desvio padrão, eles são da mesma família. Tá? São da mesma família. Então vamos lá. Distância dos valores do conjunto com base na média. Sempre na média? Sempre. Então vamos lá. Subtrai da média. 11, 11, 11, 11. Está vendo aqui? Tem que fazer com todos. Por isso que dispersão, o cara tem que saber trabalhar com o tamanho do conjunto. Imagina numa prova, 30 números, calcula a variância para mim. Só ano que vem que se acaba isso. Você tem que pegar cada valor, subtrair da média, né? A não ser que tenha muito valor repetido, você calcula um só e multiplica, né? Mas ficamos na mão do cara. 13 para 11. 2, é isso mesmo? 8 para 11, menos 3. Menos, professor, só para falar que o número é menor do que a média. 13 para 11, opa, 2 de novo. 12 para 11, 1. 9 para menos 11, menos 2, é isso mesmo? Menos 1, menos 4, 5. O que eu deixei na cor preta é a distância dos valores do conjunto com base na... Essas distâncias recebem um nome, elas se chamam desvios ou resíduos. Por isso que tem um desvio padrão. Desvio vem dessas distâncias aí. Ó. Olha só uma coisa. Soma essas distâncias. Soma. Menos 1. Estamos juntos? 1, 2, 0, menos 1, menos 5, mais 5. Se você somar os desvios, dá sempre... É a propriedade mais importante da média. É a mais importante. A soma dos desvios, dos resíduos, das distâncias dos números com base na média é sempre 0? É. Sempre uma palavra forte em prova, né? Mas aqui é. Sempre vai ser 0. Eu já vi banco em prova colocando, essa soma é sempre nula? Sim, nula é 0. Eu já vi banca falando assim, essa soma é sempre mínima? É mínima? Não. Mínima, pode ser 0? Pode, mas pode ser 1000 também. Nada substitui o 0 ou o nulo. Essa soma é sempre 0. Você está na prova ou você inventou um conjuntinho, está somando essas distâncias, não está dando 0. Ou você está errando a conta, ou você não está trabalhando com a média. Se no lugar do 11 você colocar qualquer valor, você vai ver que essa soma não vai dar 0. O 0 é exclusivo quando você utiliza. É uma propriedade importantíssima da média essa. Então nós vimos aqui que essa soma vai dar 0. Lembra que a gente está calculando distância? Quer dizer que a distância é 0? Se a distância é 0, a dispersão desse conjunto é 0?
Não é, né, gente? Olha, a gente observa a distância dos valores do conjunto com base na média. Essa distância não é zero. Como que seria um conjunto com dispersão zero? Me fala um conjunto com dispersão zero. Qual que é a média? 6. Tem distância? Qualquer medida de dispersão aqui vai dar zero. Qualquer uma. Dispersão é distância. Se não tem distância, não tem dispersão. Então aqui, ó, variância é zero, desvio padrão é zero. Qualquer medida de dispersão vai dar zero. Agora, quando eu passo a ter distância, que é o nosso caso, você viu que essa soma aqui está dando zero, tem alguma coisa errada. Por que está errado? Porque esses valores negativos estão anulando os valores positivos. Então, o que a gente faz para fugir desse zero? A gente pega essas distâncias e eleva ao quadrado. Por isso que esse negócio dá trabalho. Então, você vai pegar as distâncias e elevar ao quadrado. Mas para que você tem que elevar ao quadrado, professor? Para fugir do zero. Lembra que a soma dá zero? Distância zero está muito estranho, né? Por isso que a gente eleva. Então, na prova, podem preparar para levar a zero. Lembra que eu falei que aqui a questão foi legal com a gente? Imagina que 11,2. 13 menos 11,2. Você vai ter que levar ao quadrado ainda. Se aparecer isso na prova, pula. Continua fazendo, não, você vai perder tempo. É muito tempo para pouco ponto. Você atrapalha tudo lá na hora. Deixa para o final. Se der, beleza. Se não der, bicudo. Isso acontece numa prova, né? Quando eu fiz a minha um bom tempo atrás, bicudo. Tem situação que é bicudo. Eu sei fazer, mas é muito tempo para pouco ponto. Não compensa continuar, né? Por isso que é legal aqui o examinador ser gente boa com a gente, para que a conta fique mais fácil. Então, o que nós vamos fazer com essas distâncias? Elevar ao quadrado. É isso aí, ó. Para fugir do zero, a gente eleva ao quadrado. Então, prepara para elevar ao quadrado. Na prova, falou dispersão, eleva ao quadrado. Ok? 2 ao quadrado. Deixar em azul aqui, ó. Não, vou mudar a cor para não confundir com esse 10 aqui, porque eu fiquei sem espaço. Estamos juntos aqui? 4, 9, 4, 1, 4, 1, 16, 25. Estamos juntos? Professor, elevei ao quadrado. E agora, o que eu faço? Lembra que a gente somou e tinha dado zero? Então agora você pode somar. Não vai dar mais zero. Então vamos somar. De novo, eu preciso da ajuda de vocês. 8, 17, 18, 22, é isso mesmo? 23, 39, ok? 64. Professor, o que significa 64? É a soma das distâncias dos números do conjunto com base em quem? Na média. Sai a variância agora? Ufa, sai. A variância, gente, nós representamos com... Aqui, ó, vou deixar um bizu aqui desse lado. Ó. A variância, quando a gente fala variância da população, a gente usa a letra grega, é um sigma ao quadrado. Se fosse a variância da amostra, a gente usa S, um S ao quadrado. Por que tem esse 2 aqui em cima? Porque os valores da distância estão elevados ao quadrado. Só por conta disso. Isso é símbolo, tá? Isso é símbolo. No nosso caso, ele quer a variância da população ou da amostra? Ele quer a variância da população. Então, como que nós vamos escrever? Então, a variância vai ser igual 64 sobre... Pô, professor, a gente divide toda medida de dispersão. Olha só uma coisa. Pena que a gente não tem tempo para bater papo, né? Qual que é a fórmula da média mesmo? Veja se vocês concordam comigo. Quando você divide por n, você acha alguma coisa média? Dividiu por n, você acha alguma coisa média? Sim. Dividiu por n, você acha algo médio. Quando a gente chega na variância, você pega as somas das distâncias e divide por quanto? Por n. Ou seja, no final, você calcula uma distância o quê? Média.
Medida de dispersão é uma média no final. Aqui a gente calculando uma média. Aqui, como é população, a gente divide por N. Se fosse amostra, N menos 1. Não bagunça isso. 64, qual que é o nosso N? 8. Olha assim, gente, o examinador foi bacana nessa questão, não foi? Caprichou aqui, foi beleza, fiz uma contaiada, mas no final ele me ajudou, tá vendo aqui? Então, nessa questão, a variância vale 8. Perceberam que dá um pouco de trabalho? Por isso eu comecei com essa medida. Dá mais trabalho, né? A gente passa pela média também, né? Beleza? Alguma observação? Tá tudo bem nessa questão mesmo? Gente, não tem pegadinha. É sempre assim. Sempre vai ser assim. Sempre. Não tem pegadinha. Deixa eu só fazer uma observação. Olha aqui. Quando a gente não sabe o título, a gente põe a observação. Vai que dá uma loucura no examinador. E você acha uma média, 0,5. Quando você calcula as distâncias, você não vai ficar tudo com 0,5? O que você vai ter que fazer? Elevar 0,5 ao quadrado. Tamo junto? Bizu, vai que aparece. 1,5 ao quadrado. Isso aqui é famoso. O 0,5 em prova, em geral, quando eu falo em geral, são todas as bancas. ESAF, Carlos Chagas, CESP, Sesgran Rio, o que for. O que é 1,5 ao quadrado? 15. 15 ao quadrado é 225. Então aqui vai dar 2,25. Tamo junto? Macete. 1 vezes 1 mais 1 mais 0,25. Sempre vai ser assim. Vamos mais. 4,5 ao quadrado. 4 vezes 4 mais 4 mais 0,25. 4 vezes 4? Mais 4? Então aqui é 20,25. Isso em dispersão aparece bastante. 10,5 ao quadrado. É 10 vezes 10 mais 10 mais 0,25. Sacaram esse 0,25 aqui no final, que é o meio ao quadrado? 10 vezes 10? 100? 110? 110 ponto? Sacaram que na dispersão aqui a gente sai lá na frente? Perceberam o macetinho? Esse vezes esse mais esse, esse vezes esse mais esse vezes esse mais esse, e sempre o 0,25 no final. Isso nas provas, a área fiscal despenca. O 0,5. Ah, pessoal, 1,2. Não, aí, né? 0,5 sai. Isso é muito comum em área fiscal, né? Por isso que tem esse bizu aí. Vai que aparece, ainda mais que a nossa banca adora colocar a gente fazer conta. Beleza, nessa questão 18? Vamos mais? Então, olha só, gente. Vamos então para a questão número 20. Mesmo raciocínio. Vamos repetir esse raciocínio para não ter dúvida. Acaba que a gente fica um pouco quadro aqui, né? Então vamos nessa. Olha a questão 20. Agora não é variância que ele quer. Ele quer o quê? O desvio padrão. E aí eu pergunto, é amostra ou é população? Ele tem que falar. A gente não pode ficar na dúvida. Ele quer o desvio padrão da amostra. Se ele quer a amostra, eu vou dividir por N ou por N menos 1? N menos 1. É isso aí. Daqui a pouco está decorado, né? N menos 1. Então, desvio padrão. Professor, nós acabamos de fazer variância. Como é que eu faço com desvio padrão? Mantenha calma. Qualquer medida de dispersão, você sempre vai começar pela variância. Para você achar desvio padrão, você tem que achar variância. Quando você acha a variância, o que a gente faz para virar desvio padrão? Tirar a raiz. Só isso. A variância é a mãe do desvio padrão. É a mãe do desvio padrão. Então, exercício 20. Quais são os valores do conjunto? 8, 4, 3, 2, 1, 7, 9, 3, 8. Quantos elementos nós temos? Qual é o tamanho desse conjunto? 9 números. Desvio padrão é dispersão? Qual que é a primeira conta que a gente faz? É o cálculo da média. Então, vamos lá. Caiu variância, desvio padrão,
pode preparar a média. O que nós teremos? Como a gente deu um aquecido, acho que agora tá bom, hein? 12, 15, estamos juntos? 17, 18, 25, 34, é isso mesmo? 37, 45? É isso mesmo? A soma? 45 são quantos números? 9. 45 por 9. E aí, o resultado ficou legal? Ficou legal o resultado? O que nós teremos aqui como média? A média vai ser 5. Ufa! Quando a gente pega e dispersou em prova essa média da inteira, falou, beleza, agora eu encaro. Imagina, 5,8. Não vai dar, né? Eu sei fazer, mas eu não vou topar. Ok? Nesse caso aqui, vamos continuar no próximo módulo.